Olá, mulheres chamadas para curar, pérolas preciosas, irmãos, amigos, né? Não sei, de repente esse áudio ele vai ser compartilhado, então não vou deixar que ele fique exclusivo às mulheres, mas a todos aqueles que vão estar ouvindo e recebendo essa palavra. Amém? Que o Senhor visite cada um de vocês que ouvirão essa palavra, juntamente com a família de vocês, renovando as forças e ativando a fé a cada dia em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que ela tem mais ou menos, não sei se de 2 anos ou 1 ano e meio que eu a ministrei numa igreja. E eu estava atravessando um momento muito difícil, uma dor na minha alma muito grande. E Deus me deu essa palavra. Eu já havia ministrado ela antes, só que não na mesma dimensão da qual nessa época eu ministrei. E Deus falou tremendamente comigo e com todos que estavam na igreja. Havia muitas pessoas na igreja, para a glória de Deus. E foram todos nós, né, impactados com a palavra do Senhor. E ontem Deus a trouxe ao meu coração novamente. E eu gostaria de compartilhar com todos vocês que vão estar ouvindo. Que essa palavra está em Gênesis 21, que fala sobre Agar e Ismael. Quando Isaac foi desmamado, Abraão fez uma festa, né? E ali nessa festa, acredito eu, talvez, sei lá, Ismael, apesar de ser bem mais velho que Isaac, mais enciumado, né? Ele começa a rir, aquelas brincadeiras de menino, né? Rir de Isaac, zombar de Isaac. E isso deixou Sara muito irritada, a ponto de chegar em Abraão e falar para ele assim: põe essa escrava para fora com o filho dela, porque o filho dela não será herdeiro com o meu filho. E ali Abraão ele ficou muito pesaroso, né? O coração dele pesou, ele ficou entristecido com essa situação. Mas aí Deus então vem e conforta Abraão dizendo assim: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz e por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvido à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. E também do filho da serva, olha só, eu farei uma nação, porque ele é tua semente. Então Deus vai e traz, né, esse consolo ao coração de Abraão. Abraão prepara um odre de água e um bocado de pão, né? Arrumou um pão, água e deu para Agar ir embora com Ismael. Só que ali no deserto, onde ela estava atravessando, o deserto de Berseba, ela acabou a água e acabou o pão. Enfraquecido já da andança, né, da caminhada, Ismael já não estava muito bem, né, com certeza enfraquecido, com muita sede, né, o texto não nos conta qual o estado real de Ismael, mas acredito assim, num deserto caminhando, sem água, com fome, né, as forças vão se minando, né, principalmente quando se atravessa essas crises horríveis que os dois estavam atravessando. Agar e Ismael estavam atravessando uma das piores crises, né, que um ser humano enfrenta. Claro que a perda de um ente querido dói muito, uma enfermidade que não tem cura, mas também existe mais 3 crises terríveis para o ser humano enfrentar, que é rejeição, gente, humilhação, não é? Isso é terrível. E sem ter recurso financeiro, gente, olha que coisa terrível. E não ter para onde ir, não saber o que fazer, não saber para onde ir. Então, Agar e Ismael estavam vivendo essas 3 crises horríveis, difíceis de se enfrentar. E ali, então Agar achou que era o fim deles, justamente porque não tem água, não tem pão, nós não temos para onde ir, não temos a quem recorrer, nós não temos condições, né, financeiras de ir para lugar nenhum, de fazer nada. Então, ou seja, acabou, é o nosso fim. Então ela vai e coloca Ismael debaixo de uma árvore, fica aqui, meu filho, fica aqui. E ela andou uns 150 metros à frente, né? 150, 200 metros, para não ver o filho morrer. Ou seja, Agar já tinha visto, né? Ela, com os olhos, a visão que ela estava tendo da circunstância, da situação, ela já viu o fim do seu filho, ela já viu a morte dele e dela também. Então, ou seja, ela põe um ponto final na história de Ismael. Ela põe um ponto final na sua história e começa a chorar. O anjo vem, né, novamente de encontro a Agar e fala assim: por que te aflige, Agar? Por que você está assim chorando? Né? Por que você está angustiada? Por que você está tão aflita?
Gente, não é porque o anjo foi insensível, mas veja bem que coisa terrível, né? Enfrentar a crise que a Agar estava enfrentando, né? Aí eu vi assim, como assim? Aí, mas ele logo imediato diz assim, que ele não foi para afrontar a Agar, ele não foi para dizer que a Agar não tinha fé, que a Agar não ia receber vitória, não, ele foi, não fica aflita. Sabe por quê, Agar? Deus ouviu o choro do menino. O menino estava lá gritando, clamando, e Deus ouviu e me mandou aqui. Agar, eu vim aqui para abrir os teus olhos. Você vai pegar água, você vai dar água para o menino, porque ainda é grande a caminhada, porque a promessa vai se cumprir. Dele, Deus fará dele, né, um grande flecheiro. Ele será um grande guerreiro. O braço dele será contra todos e de todos contra ele. Então havia já uma promessa sobre Ismael, amém? Então o anjo abre os olhos de Agar, ela viu um poço de água. Ele não fez o poço já estava lá. Só que a circunstância, a angústia, não deixou que ela visse que lá perto tinha uma água. Quantas vezes nós nos vemos nessa situação, gente? Quantas vezes nós nos vemos assim? Né? Achando que é o nosso fim, porque já faz muito tempo, não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem solução, nós não temos recurso, as pessoas que nós pensávamos que iam nos abraçar, nos acolher, nos rejeitaram, nos abandonaram, não deram as costas. Quantas vezes, quantas crises nós enfrentamos assim? Amém? E a ponto de não ver uma saída, e muitas vezes a saída está tão perto, a solução está bem próxima de nós, como tinha o poço, só que Agar não conseguiu ver, porque a aflição, o desespero tomou conta do seu coração. Amém? E assim, eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Por que eu quero compartilhar isso com você? Porque, gente, não é só uma pessoa vivendo uma crise, é uma mãe, né? Eu sei que muitas mães vão estar ouvindo esse áudio. Então, assim, para uma pessoa sozinha em si, atravessar essas crises já não é fácil. Você imagina uma mãe, né, que vê seu filho sofrer, ela sofre dobrado, né? Ela sofre, na verdade, é triplicado, ela sofre 3 vezes mais. Então, ela sente a dor do filho, uma dor do filho e se sente impotente, né, diante de uma situação sem ter o que fazer. Então, assim, Agar estava, né, naquela situação. Então, assim, e é uma situação da qual ela não pediu, né, gente, para entrar. Não foi uma coisa que ela caçou o problema para a vida dela, não. Colocaram ela dentro dessa situação, né? Ela como serva de Sarai, Sarai a colocou, a deu como mulher para Abraão. Então, ou seja, tudo que isso estava acontecendo, que estava envolvendo ela agora, isso que ela estava atravessando era o quê? Algo que botaram, né? Ela dentro, jogaram, diz o outro assim, jogaram ela dentro da fogueira, né? E ela teve que enfrentar essas situações com seu filho. Então, e vendo a sua impotência, não ter recurso, não ter para onde ir e a dor do abandono, sabe? Talvez pensando, né? Mas como assim que eles me botassem para fora, mas deixassem o meu filho lá? É filho dele também. Então, muita coisa deve ter passado no coração dessa mãe. Mas em meio a tudo isso, havia uma promessa sobre o menino, né? Diante da trágica situação que Agar estava enfrentando, a dor, a tristeza, as dificuldades, o abandono, a humilhação, que a cegou de tal ponto que tinha um poço de água perto, mas ela não viu, que ela esqueceu, né? Ela esqueceu que o anjo havia dito a ela, lá no capítulo 16, quando ela fugia de Sara, sua senhora, Agar, então o anjo a encontrou ali, fez com que ela voltasse. Então Agar foi assim, revelado nessa época para ela, que ela estava grávida de um filho, né? E esse filho se chamaria Ismael e seria grande flecheiro, né? Então já havia uma promessa, só que diante da circunstância ela não lembrava disso. Acontece isso muito comigo e com vocês, não acontece? Diante de certas situações a gente fica assim. Então ela coloca um ponto final na vida do filho dela e também na vida dela. Mas uma vez o anjo então vem falar com Agar. E lindo que ele abre os olhos de Agar, que estava coberto pelas lágrimas, né, da dor, né, da angústia, da aflição. E ela viu que perto onde estava tinha um poço.
tinha um poço com água. Então o anjo falou assim, dê água ao menino. Então ela foi, pegou água, deu água para o menino, porque ainda havia uma caminhada, porque aí de novo o anjo fala com ela. E quer ver aqui no versículo 19, e Deus abriu os olhos, né, de Agar, e ela viu um poço de água, e foi, encheu o odre com água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto e se tornou um arqueiro, um flecheiro, assim como Deus havia prometido. Olha que coisa linda, gente. Então, Deus cumpre suas promessas. Amém? Então hoje Deus está falando assim, não importa a circunstância, não importa o que você está atravessando, Ele está com você para levar você até o cumprimento da promessa. Tá difícil? Você não está vendo uma saída? Jesus é a saída. Ele é o socorro presente na angústia e na aflição. E deixa eu te falar, você pode esquecer da promessa. A circunstância pode nos levar a esquecer que há uma promessa. Amém? A promessa não estava sobre Agar, estava sobre o filho da Agar, estava sobre o menino, sobre Ismael. Então, muitas vezes, nós, principalmente mães que têm sofrido, lutado com seus filhos, né, no mundo, passado por muitas aflições e acaba vendo assim, Senhor, cadê, né, as promessas? Então, perde a esperança, perde as forças, a fé vai ficando abalada, porque cada dia parece que o estado é pior. Que a pessoa se prende mais longe, fora daquilo que Deus, né, havia dito que faria. Então, assim, isso vai desanimando, vai minando as forças. Mas você e eu, nós podemos ficar nessa situação, nesse estado. A fé abalada, amém? Tristes, aflitas, arrasadas, angustiadas, a ponto de não ver mais uma saída. Mas o Senhor é fiel. Glória a Deus e liberou uma palavra sobre a nossa vida. Há uma promessa de Deus. E se há uma promessa de Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então, Ele vai chegar no momento certo. Agar não tinha desistido, não colocou Ismael para lá e andou, né, 150 metros de distância para não vê-lo morrer, porque ela achou que não tinha mais jeito. Quantas vezes nos vemos assim diante de muitas situações, né? Mas Deus chegou atrasado? Não, Deus chegou na hora certa. Ele sempre chegará na hora certa. Ele não dá além daquilo que nós podemos suportar. Amém? Então, que essa palavra te traga renovo, que essa palavra te fortaleça, que essa palavra venha ativar a nossa fé, para que nós possamos conseguir, né, crendo, caminhando, nem muitas vezes se arrastando, para rumo àquilo que Deus nos falou que vai acontecer. Amém? Então, há uma caminhada ainda a seguir. Então, toma água, se enche de Jesus. Essa fonte inesgotável, ela está dentro de você. Usufrui dela, vamos usufruir dela. Amém? E não importa. Ah, mas eu não consigo crer mais que isso vai acontecer, pastora. Não tem problema, Agar também não estava crendo, viu? Mas havia uma promessa. E você sabe quem foi que clamou, quem gritou? Quem realmente foi atrair a atenção dele? Ismael. A Bíblia não conta, não narra que Ismael orou a Deus, ao Deus do pai dele, Deus de Abraão. Não, a Bíblia não diz isso, mas ele clamou, ele chorou, ele gritou. Sabe lá o que foi o gemido da alma dele? Quem sabe, o Deus do meu pai, né? Faz alguma coisa por nós, não sei, pode ser. E Deus olha para Ismael. Eu fiz uma promessa para Abraão, o meu amigo Abraão, que eu também faria de Ismael uma nação, por ser semente dele. Então saiba que Deus não vai deixar os nossos perecer. Amém? Glória a Jesus, o Senhor vai salvar, o Senhor vai libertar, não importa a situação, não importa a circunstância. Deus, Ele é mestre em criar caminhos, em preparar situações surpreendentes para trazer existência às suas promessas sobre todos nós. Então, vamos lá, que
aqueles que se encontram hoje, aquelas que se encontram hoje como Agar, sabe? Sem esperança, achando que é o fim, achando que a situação acabou. Seja ela qual for, tenha certeza. Hoje, o mesmo anjo que apareceu para Agar é o que está hoje falando comigo e com você. Essa palavra hoje veio de encontro às nossas vidas, porque o Senhor está dizendo assim: ei, acabou não. Eu apago esse ponto final que você colocou um ponto final, mas eu não. E a borracha de Deus é linda, né, gente? É infalível. Ele vai lá, apaga aquele ponto final, coloca uma vírgula e fala: vambora, eu te renovo. Toma água, sejam fortalecidos agora e segue, porque a promessa vai se cumprir. O que nós lemos aqui? E Deus estava com o menino, e ele cresceu e habitou no deserto e se tornou um argueiro, assim como Deus havia dito. Amém? Então, glória a Jesus. Não se martirize, viu? Ah, minha fé, eu não tenho mais fé para ver, então como é que eu vou ver esse milagre? Eu não tenho mais fé. Agar também não estava tendo, Agar nem lembrava dessa promessa. Amém? E Deus fez. Então, se há uma palavra de Deus, acabou. Ele vela e zela para que se cumpra a sua palavra. Então, é independente de como eu e você esteja na fé. Nós só precisamos estar ali. Às vezes até prostradinha, quietinha, né? Que a dor é muito grande às vezes, né? As aflições são tantas. Mas Deus consegue discernir cada pensamento, cada sentimento, tudo que se passa dentro de nós. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e receba a sua vitória. Hoje Deus bradou na minha e na sua vida como bradou na de Agar. Toma água e continua andando. A promessa que eu te fiz vai se cumprir. Ela não depende da circunstância do momento. Amém? Um grande abraço carinhoso. Fique debaixo da bênção e da proteção do Senhor Jesus. Compartilha esse áudio com quem você achar que precisa ouvir essa palavra. Seja esse mensageiro ou mensageira de Deus. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Lá Deus enviou o anjo para Agar. Hoje esse áudio é a resposta de Deus para muitas pessoas. Um abraço carinhoso. Sustentado.